Bom, rapaziada, depois de uma jornada dupla no comando paralelo da seleção brasileira, né, e do Fluminense, Fernando Diniz está livre no mercado desde a sua demissão do Cruzeiro, tá? Em entrevista ao GE, no quadro Abre aspas, o técnico revelou a dificuldade de conciliar o trabalho no clube com a necessidade da Canarinho. Vou te falar aqui o que o Fernando Diniz disse, tá? Já vai se inscrevendo, ativando o sininho aqui no canal Bruno Felipe, eu comento futebol e bora. Abre aspas. Não é o ideal você acumular clube e seleção. E acho que a seleção foi prejudicada nisso, porque eu já estava no Fluminense, ficava o tempo todo lá. E enquanto eu estava no Fluminense, não pensava na seleção, eu conseguia separar bem. Quando eu ia para a seleção, também não pensava no Fluminense, mas era muito pouco para a seleção. Eu não conseguia acompanhar os jogos, não conseguia falar com os jogadores, não conseguia ir à Europa para conversar. E estreitar relações é algo que tenho de muito forte no trabalho, fecha aspas, justificou o treinador Fernando Diniz. Fernando Diniz permaneceu por apenas 5 meses no comando da seleção e somou 6 jogos, todos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O retrospecto foi de 2 vitórias sobre Bolívia e Peru, um empate com a Venezuela e 3 derrotas para a Argentina, Uruguai e Colômbia. Lembrando, né, rapaziada, que na avaliação do treinador, os jogadores conseguiram entender a sua proposta e a seleção apresentou um rendimento promissor nos treinadores. No entanto, não conseguiu traduzir nos jogos. Abre aspas. O ciclo começou muito bem e o trabalho de campo foi muito bom. Digo os treinos, não resultados dos jogos. A gente trabalhou muito, as ideias estavam sendo assimiladas. E o futebol também. Tem coisa que foge da mão, por exemplo, o jogo da Argentina. Foi um jogo em que a gente jogou melhor. A Argentina teve só uma finalização e ganhou o jogo de 1-0. Fecha aspas, avaliou o Diniz. Pra você ver, isso é verdade, porque nós tomamos uma goleadaça aí em pouco tempo contra a Argentina, né? Com o Dorival. Apesar de compreender os motivos da sua demissão, né? Diniz aí não concordou com o modo com que ele recebeu. O técnico confidenciou ter sido informado da decisão da CBF por meio de telefone. Abre aspas. Primeiro o presidente Dinaldo procurou o Mário e depois me procurou por telefone. A maneira do desligamento não foi a melhor. Com certeza não foi a melhor. Eu acho que tinha que ter uma conversa e é direito total do presidente de mudar. A responsabilidade é dele. Mas o desligamento poderia ter sido feito de outra forma. Fecha aspas. Relembrou, né, mano, o Fernando Diniz aí. Então o Fernando Diniz até falou que ele acha que a seleção brasileira foi prejudicada nisso aí, porque, tipo assim, nisso o quê? Tipo assim, né, rapaz? Aí falou, eu acho que a seleção foi prejudicada nisso porque eu já estava no Fluminense. Ficava o tempo todo lá. E enquanto eu estava no Fluminense, não pensava na seleção. E eu conseguia separar bem. Quando ia para a seleção, também não pensava no Fluminense. Mas era muito pouco para a seleção. É que tipo assim, sabe, rapaz, aquela questão lá era muito complicado mesmo, porque tipo assim, tinha um trabalho no Fluminense e tinha um trabalho na seleção brasileira. Então, eu acho, se o Fernando Diniz tivesse focado só na seleção, tivesse como ele focar só na seleção, talvez ele teria até conseguido ficar até hoje na seleção brasileira, entendeu? Ele não conseguiu, eu não tô passando pano pro Fernando Diniz, tá? É claro que ele errou em algumas partes, mas tipo assim, sabe? Eu acho que ele tinha que ficar mais concentrado na seleção, entendeu? O foco, sabe? Mas não no momento lá, né? Ele tava no Fluminense e na seleção brasileira, tava assim. Tipo assim, sabe, rapaziada, tem uma bagunça também, os técnicos que vai na seleção brasileira. Você até hoje não contratou um novo técnico, não sei que não é fácil, mas eu acho que tem que agir o mais rápido possível aí. Tem muitos técnicos aí sem clubes, né, rapaziada? Que tá querendo aí comandar alguma equipe, alguma seleção. Então tem que ficar mais atento nessa questão aí. Não dá pra ele ir lá na Europa, acompanhar, conversar com os jogadores. Não dava, né? Por causa que tava no Fluminense. Então, a seleção foi muito prejudicada ali isso. E a gente nem estava reparando isso muito, né? E o Fernando Diniz também, né? Ficou um pouquinho aí meio magoado aí pela demissão dele. Tipo assim, o Diniz revela a demissão por telefone e dificuldade com a jornada dupla. Tipo assim, foi por telefone, pô. Ligou pra ele, tá demitido, entendeu? Pelo jeito que foi isso aí, né? Olha lá, o Diniz revela a demissão por telefone. Pra você ver. Então, talvez tivesse chamado ele ali pra conversar, né? Sabe? Conversar aquilo ali. É isso. Também não fazia muita diferença se tivesse chamado ele ali. Não sei se foi uma surpresa pra ele, né? Por exemplo, às vezes ele nem imaginava isso. Óbvio que com certeza tinha esse medo, porque a seleção tava vindo de muitas derrotas, entendeu? Com o Diniz também a seleção não tava boa. Essa com o Dorival também não tá bem, né? Tem que falar mesmo. Então, o Dorival foi demitido, tá procurando um novo técnico. Bora ver, mano, qual técnico vai se encaixar na seleção, porque até hoje a gente não achou. Entendeu? O Tite tava melhor do que esses dois técnicos. A verdade é essa, tá bom? Mas é isso, deixou a opinião aí, o Fernando Diniz.
Torcer pra ele aí, um dia achar um clube da hora demais pra ele comandar. É um bom técnico, merece respeito. Pra você ver, Dorival também sem técnico também, entendeu? Tá indo pro Corinthians. Então, tipo assim, são bons técnicos, sabe, rapaziada? Mas infelizmente tem técnico que não encaixa na equipe. E os jogadores também não ajudam o técnico. O jogador da seleção brasileira não joga bem. Vinicius Júnior joga do jeito do Real Madrid, mas na seleção não tá jogando bem. Rafinha não tá jogando bem. Nenhum jogador tá conseguindo jogar bem na seleção. Mas dê sua opinião. O vídeo vai terminando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei aí, motiva bastante. Inscreva-se, ativa o sininho. Tamo junto e aguarda o próximo vídeo. Fui.